Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nessa terça-feira, dia 6 de abril de 2021. Quero, em primeiro lugar, agradecer aos bons amigos que colaboraram com o canal através da minha conta bancária, que eu costumo deixar aqui logo abaixo nas descrições, abaixo dessa belíssima figura aqui, sou eu. Um beijo no coração de todos vocês. Poucos, mas queridos amigos que ajudam esse canal a se manter nas pernas. E quero aproveitar também, pedir àqueles que gostam do canal, que nos ajudem tornando-se membros. A membresia é baratinha, são 3 planos, R$ 2,99 por mês, R$ 6,99 por mês e R$ 7,99 por mês, R$ 7,99 por mês para aqueles que querem ajudar ainda mais o canal. Se tornar membro do canal, tornar-se membro do canal, a membresia não dá nenhum direito especial ao membro, mas é uma forma que nós temos de pedir apoio, já que, bem, vocês sabem, é muito difícil crescer numa plataforma sem grandes padrinhos e ainda mais com um pensamento destoante da grande mídia, por assim dizer. Então, mais do que nunca, nós precisamos da sua colaboração. Torne-se membro, pelo menos inscreva-se no canal, se não puder tornar-se membro, inscreva-se no canal e deixe o seu like nos vídeos. Assim continuaremos seguindo um pouco mais adiante por aqui. Bem, por falar em plataforma, YouTube e assim por diante, uma notícia ontem incomodou bastante o governador de São Paulo e também um dos participantes, o antagonista, aquele que mora na belíssima Veneza, o senhor Diogo Mainardi, que dia sim ataca Bolsonaro, dia não também. Pois é. A notícia correu desde domingo nas redes sociais, mostrando uma ligação, um contrato entre a TV Cultura, que pertence à Fundação Padre Anchieta, que por sua vez pertence ao governo de São Paulo, e Diogo Mainardi, ou uma empresa na qual trabalha ou recebe Diogo Mainardi, a chamada Blend. E isso, claro, associou imediatamente o governo de São Paulo com o antagonista, num acordinho, num contratinho de 8 milhões de reais em tempos de Covidão. Pois é, a notícia viralizou, tomou conta das redes sociais e chegou aos ouvidos preocupados do governador de São Paulo e do líder do antagonista. Sinal de que as redes sociais ainda tiram o sono dos políticos e dos jornalistas que fizeram de sua carreira uma bandeira ideológica, por que não dizer? Bem, mas acontece que o governador de São Paulo e o antagonista Diogo Mainardi e também a TV Cultura reagiram. E hoje a notícia que nos chega é que a TV Cultura, em nota, explicou que o valor citado no contrato entre as partes é estimado e que a remuneração da produtora é de acordo com a venda de cotas de publicidade do Manhattan Connection. A direção da emissora afirmou que tudo não passa de fake news e garantiu que tomará providências jurídicas para o reestabelecimento da verdade. Acontece que em nenhum momento é negado o contrato. Existe um contrato, sim, entre uma empresa na qual trabalha o senhor Diogo Mainardi e a TV Cultura, pertencente ao estado de São Paulo. Um dos integrantes do Manhattan Connection é Diogo Mainardi, cofundador do blog O Antagonista, um dos principais veículos de oposição ao governo Bolsonaro. Após as informações sobre o contrato caírem nas redes sociais, diz o site Renova Mídia, a hashtag MamataConnection atingiu rapidamente o posto de assuntos mais comentados no Twitter.
Na manhã desta segunda-feira, dia 5, na manhã da segunda-feira, dia 5, em postagem no blog, Mainardi disse estar sendo alvo de uma fake news produzida por influenciadores, claro, você sabe, bolsonaristas. Ele disse, abre aspas, o antagonista, claro, não tem nada a ver com o Manhattan Connection, exceto por mim, que sou sócio do site e recebo um salário da Blend. Blend é que fez o contrato lá com a TV Cultura, por meio do trabalho no programa de TV, que iniciou em 2003. O jornalista explicou ainda que o contrato com a TV Cultura, ou melhor, o jornalista explicou o contrato com a TV Cultura, alegando que não há dinheiro público envolvido. Abre aspas novamente. O Manhattan Connection é 100% financiado por patrocinadores privados. Esses patrocinadores, todos eles captados pela Blend, depositam o dinheiro do patrocínio na TV Cultura, que repassa uma parte para a Blend, conforme estabelecido no contrato de parceria entre as duas empresas. A TV Cultura, portanto, só ganha com isso. Só ganha com isso. Se os patrocinadores privados desistissem de anunciar no programa, ele acabaria no dia seguinte, porque a TV Cultura não é responsável por seu financiamento, nem pelo pagamento dos salários de seus apresentadores. A propósito, nenhum apresentador do Manhattan Connection é sócio da Blend. Após o antagonista Diogo Mainardi posicionar-se, o governador de São Paulo, João Dória, saiu rapidamente em defesa do blog. Ele disse, mais uma fake news dessa turma que vive da mentira. Essa matéria do antagonista deixa claro que não há dinheiro público na contratação do Manhattan Connection. Pelo contrário, poderá trazer lucro para a TV Cultura. Então tá aí. Essa é a explicação do governador e do antagonista Diogo Mainardi e também da TV Cultura, claro. Vamos aguardar. O contrato existe, evidentemente, e muita coisa deve ser investigada. Antes de falar em fake news, é preciso lembrar que todos nós estamos aqui amparados pelo direito de opinião e, claro, divulgação das mesmas, porque direito de opinião não serve apenas para dar bom dia ao governador, como diz o Enzo do canal Enzo. Vamos aguardar, o contrato existe, vamos ver se... Aliás, a propósito, eu aqui particularmente gostaria que não existisse mesmo dinheiro público nessa história, até por uma questão humanitária. Ninguém gosta de saber que outro irmão foi condenado ao inferno. E eu, como cristão, quando olho para o Dória, em momentos pandêmicos, usando de tantos artifícios e artimanhas para fazer política em cima de uma desgraça brasileira, fico pensando, tadinho, ele vai acabar no inferno desse jeito. Tomara que não. Tomara que o governador não seja assim tão faraônico, por assim dizer, tão faraônico, e lembre que esta vida é curtinha e logo mais virá outra, não sem antes passarmos pelo tribunal, o derradeiro, o verdadeiro, o tribunal da vida. Pois é. Muito bem, outra notícia interessantíssima, essa saída também lá na Rede Globo, essa saída na grande mídia, na rede funerária, por assim dizer, diz que em quase uma década, isso entre o primeiro trimestre de 2012 e o quarto trimestre de 2020, a renda média do trabalhador do setor privado avançou, cresceu, subiu 20,4% entre aqueles com carteira assinada e 13,1% entre os militares e servidores estatutários com recurso público.
Então, em uma década, a renda do servidor público cresceu 20,4% e entre militares e servidores estatutários, 13,1%. Bem, é pouco, é muito, não sabemos, apenas se comparado com usando outro tipo de renda, outro fornecedor de números para termos um parâmetro. Pois bem, a notícia informa que há sim um parâmetro. No período, o aumento entre empregados do setor privado com carteira de trabalho foi bem inferior, 7,1%. Com isso, cresceu a distância entre o rendimento dos setores público e privado. Vejam, o servidor público teve, portanto, mais do que o dobro, né, no crescimento do seu salário em relação ao setor privado, ao trabalhador privado. Esse teve um aumento nos últimos 10 anos de 7,1% e o servidor público de 20,4%. A matéria faz uma distinção entre o servidor público federal, os estaduais e os municipais. Os servidores federais é que têm esse teto de 20,4% de crescimento. Os outros servidores estaduais e municipais não chegam a tanto. Mas prestem atenção num pequeno detalhe. Nós sabemos que o Estado foi inchado para ter, sim, uma forma de eternizar o governante de ocasião no poder. O governante de ocasião no poder, que começou o inchaço da máquina, do aparelho estatal, foi Fernando Henrique, depois foi Lula, depois foi Dilma Temer. Tudo bem. Em 10 anos, essa matéria pega apenas os últimos 10 anos. Estamos aí, portanto, no governo da senhora Dilma Rousseff, por exemplo, que aparelhou, sim, aparelhou a máquina. Eu fui professor universitário e vi no período Dilma um crescimento assombroso, principalmente nas ocupações de chefias de departamento da gente da esquerda, pessoal da esquerda, servidores da esquerda. E hoje o que temos, por exemplo, nos setores universitários, professores, docentes, reitores, todos contra o governo e contra a política de Bolsonaro, que quer que o povo trabalhe e continue criando riquezas, divisas para o país, para podermos sobreviver ao grande endividamento causado pelo Covidão. Acontece que esses mesmos servidores têm duas coisas que o trabalhador privado não tem: segurança, estabilidade no emprego e um salário garantido mesmo ficando em casa. Daí porque nós vemos absurdos em tempos em que pessoas morrem de fome, outras fazendo propaganda do fique em casa, peça uma pizza, use o delivery, peça uma pizza, fique em casa, veja um bom filme na Netflix. Claro, é fácil. Quem teve uma vida privilegiada, não só nos últimos 10 anos, mas nos últimos 30 anos, está muito à vontade para dar conselhos à população, principalmente aqueles pais de famílias desesperados que não têm onde conseguir a sua renda para trazer o leitinho das crianças. É muito fácil dizer para esses: fiquem em casa, irmão, a fome passa. Só falta dizer: toma um comprimidinho aí para aliviar a dor no estômago. Esse é o Brasil, essa é a diferença. E é esse pessoal que encampa essas ideias absurdas, como fique em casa, que mais ataca o presidente Bolsonaro. Por quê? Porque estão usando da pandemia para manterem os seus privilégios. E eles são, sim, uma casta privilegiada. Não estamos na Índia, mas eles são uma casta privilegiada. Tiveram salários superiores desde sempre. E querem agora que aquele velho balcão de negócios dos governos passados volte a funcionar no Brasil. Porque Bolsonaro, esse cara mau, não deixa roubar. Aí não dá. Pois é, esse é o Brasil, composto de brasileiros famintos, honestos, que não podem sequer buscar empregos em determinados estados e municípios, porque os faraós do poder não deixam,
e uma casta privilegiada que aposta no quanto pior, melhor para derrubar o presidente que quer tirar o Brasil desse atraso. E aí? Continuo perguntando, até quando o povo faminto aceitará ou conviverá com essas distorções assim tranquilamente, numa boa? Bem, outra notícia para terminar, lá nos Estados Unidos, Donald Trump está enfrentando uma nova jornada judicial. Ele está sendo levado ao banco dos réus por ter eliminado alguns seguidores no Twitter. Pois é, só que aí vem a discussão. Como assim? Donald Trump eliminou alguns comentários, algumas pessoas que seguiam suas publicações por sentir-se ofendido. E essas mesmas pessoas foram à justiça alegando que ele está cerceando a liberdade, ele cerceou a liberdade dos comentadores ao eliminar os comentários das suas postagens. Só que aí entrou em cena um juiz da Suprema Corte, o senhor Clarence Thomas, que fez a seguinte observação. Bem, Donald Trump eliminou alguns comentários, mas ele próprio foi eliminado pela plataforma. Daí vem a pergunta mais antiga do mundo: o que veio antes, o ovo ou a galinha? Bem, a matéria é longa, eu prometo falar sobre ela futuramente, mas em síntese, num resumão muito rápido, quero dizer o seguinte: alguém da Suprema Corte está atentando para o fato do superpoder das redes. As redes podem bloquear um chefe de Estado, por exemplo, mas esse não pode bloquear os seus desafetos nos comentários. Estranho isso. É preciso olhar com atenção para esse grande poder que os donos das redes adquiriram. Eles podem tudo, inclusive submeter um presidente dos Estados Unidos às suas regras comunitárias. É preciso rever essa história. Bem, isso ainda vai dar muito pano para a manga. É preciso falar disso com mais calma. Mas está aí, Donald Trump, parece surrealista, Donald Trump está enfrentando um processo por ter quebrado a liberdade, o direito de expressão de alguns dos seus inimigos no Twitter, e não pode fazer nada em relação ao próprio Twitter que o cortou de vez. Estranho, não? Pois é, parece um juiz da Suprema Corte olhará sobre isso com mais atenção. Quem sabe vem alguma coisa boa daí. A proposta é que as plataformas continuem sim ganhando o seu dinheiro e tal, e sendo um canal, um veículo de comunicação para milhões e milhões de pessoas, mas que respeitem algumas regras. É preciso impor algumas regras a esse poder absoluto de gente como Zuckerberg, por exemplo. Por falar em Zuckerberg, que é o dono do Facebook, uma notícia estarrecedora. Grupos de coiotes e traficantes humanos estão fazendo propaganda no Facebook da travessia de migrantes da América Central para os Estados Unidos. Pela bagatela de $8.000, eles dizem, poderão atravessar uma pessoa tranquilamente e em segurança. E se forem crianças desacompanhadas dos pais, a coisa é ainda mais fácil. É claro que a justiça quer explicação de Zuckerberg. O Facebook diz que é muito difícil controlar essas coisas. Pois é, mas quando se trata de uma perseguição a um cristão que é contra, por exemplo, a matança indiscriminada de crianças nos ventres maternos, aí é fácil. Esse é o nosso mundo. Até depois.